paz do Senhor Jesus. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, que fica em Isaías 53, do 1 até o 12, que fala sobre o sofrimento do Messias. Amém? Vamos à palavra do Senhor, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentou no trabalho, como um de quem os homens escondia o rosto. E era desprezado, e não fazíamos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como uma ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus toscaneadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem cortará o templo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pelas transgressões do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com os ricos, mas na sua morte, ainda que nunca cometeu justiça, nem houve engano em sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermo, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência prolongada, os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá. Ele os despoja, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi cortado como os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Amém? A palavra do Senhor que Isaías trouxe no capítulo 53 fala do sofrimento de Jesus, tudo que Jesus ia passar, tudo que Jesus ia sofrer por nós pecadores. E no verso 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Então Jesus, ele tomou as nossas enfermidades, Jesus levou sobre si as nossas dores para nos salvar, para redimir os nossos pecados. E ele foi oprimido por Deus, porque era necessário Deus entregar o seu Filho naquela cruz por redimissão dos nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro. Jesus, ele não abriu a boca para nenhum momento questionar o Senhor, porque esse ato de amor que Deus fez para conosco, para nós hoje estarmos aqui, para hoje nós termos vida
para que os nossos pecados fossem pagos, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, foi por causa de um só, Jesus. Jesus que foi para aquela cruz e pagou pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Como se no verso 5 diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o verso 5 é bem claro. O gesto de amor que Jesus fez naquela cruz por nós. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa de mim, por causa de você. Mas através dele, através de Jesus, fomos sarados. E hoje muitos de nós rejeitamos ao Senhor. Quantos de nós temos rejeitado a palavra de Deus? Quantos de nós temos rejeitado a presença de Deus em nossa vida? Quantos de nós temos saído do caminho dele? Quantos de nós temos sido desobedientes a Deus? Quantos de nós não queremos saber de Deus? Nós estamos mais querendo fazer as nossas vontades, que nos traz dores, que é o pecado, as transgressões, as iniquidades. Quantos de nós temos sido desobedientes à voz de Deus e a gente não quer muita coisa com Deus? A gente só quer saber de fazer a nossa vontade, de ir para o mundo, de beber, de pecar, de fazer coisas erradas, coisas ilícitas, que perante aos olhos de Deus não é certo. Quantos de nós temos se desviado do caminho certo, indo para o caminho errado, e estamos achando que estamos fazendo certo. Mas você tem que entender que por causa de nós, por amor a nós, Jesus foi àquela cruz. Jesus foi àquela cruz somente no intuito só. Amor a nós. Jesus foi àquela cruz para pagar pelos nossos pecados e as nossas iniquidades e transgressões. Isso chega até a pensar o quanto nós somos quanto nós somos maus. Porque o quanto tem de nós menosprezando a palavra de Deus, menosprezando a Deus, menosprezando o ato que Deus fez de ter entregado o seu único filho naquela cruz para a remediação dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser sarados. O quanto de nós temos feito pouco descaso das coisas do Senhor. Tem andado de qualquer forma, de qualquer jeito, não se importando com o que Deus quer para nós, com o que Deus quer fazer em nós. Porque não tem saída, só existe um Deus. Só existe um Deus que cura, só existe um Deus que salva, que liberta, que transforma. E não há outro caminho para ir. Só tem um caminho só para nós seguirmos, que é o caminho de Deus, que é fazer a vontade de Deus, que é ter um relacionamento com Deus e reconhecer que Deus é o nosso único Pai, é o nosso único Senhor, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Quando nós temos a consciência do que Deus fez para nós, que foi ter dado o seu Filho naquela cruz
por remissão dos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, porque ele foi levado para o matador, ele foi afligido, como diz aqui na sua palavra, como diz aqui também na sua palavra que ele não abriu a sua boca, e como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a sua boca. No meio daquele povo pecador, no meio daquele povo toscaneadores, no meio daquele povo que ali não acreditava em Jesus. Mas mesmo assim, Jesus ele não abriu a sua boca. Mesmo assim, Jesus ele não nos condenou. Jesus ele nos amou. Jesus, ele em nenhum momento ele questionou a vontade do Pai para a vida dele. Porque ele sabia que precisaria daquele sacrifício, ser levado como um cordeiro naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser sarados. Nós hoje temos que reconhecer que somos filhos de Deus. E que precisamos estar no caminho do Senhor. Sair do caminho errado. Parar de fazer as coisas que desagradam ao Senhor. Sair do caminho do pecado, da iniquidade, da impureza. Porque vai chegar um momento que não vai mais tempo de nós reconhecermos a Deus. Vai chegar um momento que vai chegar o momento o momento final, que é o que é a vinda de Jesus. Que ele vem para levar aqueles que realmente se entregou, que realmente andou nos seus caminhos, que realmente teve sim um relacionamento com Deus neste mundo, nesta terra. Porque nós somos passageiros aqui, nós estamos de passagem. Porque a nossa vida é na eternidade junto com o Pai. Não é aqui na terra. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos que levar a palavra do Senhor. Nós temos que se alimentar desta palavra todos os dias e acreditar no sacrifício na cruz do Calvário. Porque foi um ato muito grande, um ato de amor que a gente não consegue explicar. E às vezes eu não consigo entender porque ainda tem muitos de nós perdidos neste mundo. No caminho errado, fazendo tudo errado. Não quer conversa com Deus, não quer nada com Deus, vai levando a vida de qualquer jeito. Mas no final da história todo mundo quer ser salvo. Mas ninguém quer um relacionamento com Deus verdadeiramente. Essa que é a verdade. Muitos estão vivendo de qualquer jeito, de qualquer forma, achando que o juízo final nunca vai chegar. Mas tem na sua própria palavra. Tem escrito na sua própria palavra que o juízo final vai chegar para todos nós. E quando esse juízo final chegar, não vai dar mais tempo. Não vai mais dar tempo de você querer servir a Deus, seguir a Deus. Não vai dar mais tempo você aceitar Jesus como seu único Salvador. Porque Ele é o nosso único Salvador. É Ele quem transforma, é Ele quem liberta, é Ele quem cura. E Ele é a nossa salvação eterna. Porque sobre si Ele levou as nossas pisaduras, as nossas dores. Ele foi moído, Ele foi
como uma ovelha perante ao matadouro, não abriu a sua boca. E tem muitos de nós abrindo a boca contra a Deus, contra a sua palavra, fazendo pouco caso, rejeitando. Mas no final de tudo isso nós vamos prestar conta com Deus. E eu quero dizer para você que ainda há tempo de andar nos caminhos do Senhor. Há tempo de você se redimir. Há tempo de você pedir perdão ao Senhor para que Ele possa perdoar os seus pecados, as suas iniquidades, as suas transgressões. Não espere o juízo final chegar. Não espere as dores dos fins dos tempos vir, para que você reconheça que só existe um Deus. O que você tem de fazer, você tem de fazer hoje e agora. Que você possa receber essa palavra de Deus. Guarda ela no seu coração. Ouça ela. Mas não só ouça, leia a palavra do Senhor. Que ela possa operar grandes milagres em sua vida, lhe transformar. O maior guia de nossas vidas é a palavra de Deus, que está escrito aqui. Não há outro caminho, nem há outro lugar. Só há um caminho, que é o caminho de Deus. E nós seguimos a Ele. Que você possa se arrepender hoje dos seus pecados, das suas iniquidades. Que você possa voltar para os caminhos do Senhor. Porque ainda há tempo para você voltar. Não espere o juízo final chegar, que não dará mais tempo para você. E reconheça que Ele é seu único Salvador. Amém? Que você receba essa palavra em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.